Voltamos com mais uma aula, a professora Daniele. Vamos dar início falando hoje, dando sequência sobre o nosso assunto da aula passada, os povos da América. Vamos iniciar hoje a nossa aula com a seguinte introdução. Então, nas paredes de diversas cavernas do território americano encontra muitas pinturas e desenhos. Elas são chamadas de inscrições, de inscrições rupestres. Que significa feito em rocha, em referência às paredes das rochas das cavernas. A forma mais comum de arte rupestre são as pinturas. Elas são feitas com tintas fabricadas pelas misturas de certos pigmentos. E esses pigmentos quais são? Então, através dessa mistura, então é obtido de alguns minerais, vegetais, faz essa mistura toda. E com isso temos aqui o exemplo do ferrugem, que é o material, o nome dele científico é óxido de ferro. Então, mistura ali o ferrugem com o manganês e eram produzidas as cores vermelho, amarela e ocre. Então, sobre essa misturinha surgem essas cores. Com o urucum, o que nós podemos fazer? O urucum e carvão. Então, eram obtidas outras cores, mas o vermelho ele também continuava ali predominante. Então, percebe-se que o vermelho é fácil de ser feito. Então, com a mistura do urucum e o carvão, saía a cor vermelha, a cor preta e o marrom. Dando seguimento sobre pinturas rupestres, os especialistas supõem que as pinturas rupestres também tinham uma função educativa. Olha que interessante. Elas eram provavelmente usadas para ensinar os mais jovens como realizar atividades do dia a dia. Quais essas atividades? Caçar, pescar, defender-se dos perigos, entre outros. Um aspecto interessante das inscrições rupestres é que elas podiam ser complementadas ao longo de várias gerações. Ou seja, eu ia descrever lá, pintar na parede, na rocha, a minha família, eu, marido, filho, cachorro, todo mundo que eu tinha. Mas vinha a minha outra geração, então eu ia agregando figuras a essa minha imagem. Ou seja, a minha geração, ela ia reformulando, adicionando mais desenho, então ela ia se modificando. Tudo bem? Então, isso significa que uma pessoa, por exemplo, fazia um desenho ou uma pintura e muitos anos depois, outra pessoa acrescentava detalhes a ela. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Dando seguimento à nossa aula, vemos aqui agora com o próximo tópico, que é sambaqueiros. Mas o que é os sambaqueiros? Vamos entender. Por volta de 8.000 anos atrás, parte do litoral brasileiro ele era habitado por povos seminômades, ou seja, eles não são nômades, são semi. Por quê? Porque eles ficam ali um período mais longo, então eles não ficam somente de lugar em lugar, eles dão uma parada e depois eles mudam. Então tem essa seminômade aí, que é a mistura dos dois. Alguns desses povos, eles deixaram alguns vestígios e sua presença muito forte ali são os sambaquis. Mas o que é o sambaqui? É uma palavra de origem tupi, significa monte de rochas. É um acúmulo de conchas de molúsculo, resto de animais, como peixe, aves, e essas comunidades, elas depositaram em determinados locais ao longo do tempo. Então, existem sambaquis que atingem até 30 metros de altura, 400 metros de comprimento e 100 metros de largura. Então, é muito grande, mas existe. Os sambaquis, eles eram utilizados para quê? Para enterrar os mortos e seus objetos pessoais. Junto com eles eram enterrados enfeites, utensílios e armas. E isso indica provavelmente que já existia entre os sambaquieiros uma preocupação religiosa com a morte. Esses povos também costumavam construir suas habitações sobre montes de conchas. Os estudos dos sambaquis sugerem que até cerca de 1.000 anos atrás, muitos desses povos formavam aldeia com aproximadamente cerca de 150 habitantes. Viviam da coleta
da caça e principalmente da pesca. Utilizava alguns instrumentos de pedras. Vamos destacar aqui enfeites, facas, flechas, machados e de ossos. Outros objetos confeccionados de ossos, que são arpões, agulhas e anzóis. Eles também tinham o domínio do fogo e assavam o seu alimento, então já estavam bem avançados. Dando seguimento aqui à nossa aula, como aconteceu a destruição, né, desses sambaqueiros, já que eles guardam vestígios arqueológicos dos nossos antepassados. Então, existe a questão da destruição com o patrimônio. Qual é essa destruição? Então, atualmente, a preservação dos sambaquis, ela continua sendo ameaçada. Eles são destruídos com o objetivo de, por exemplo, abrir caminho para novas construções e extrair matérias-primas para a produção agrícola. Bem, o patrimônio cultural, material, muitas das vezes ele está sendo destruído em busca de um progresso, em busca de avanços. Então, ele não está sendo ocupado por nada, ele está só guardando, salvaguardando ali uma parte da história. Mas o progresso vem, a tecnologia vem, a modernidade vem, o se reinventar vem. E quem é que some? Os sítios arqueológicos, os patrimônios materiais, os monumentos. Então, a nossa história ela vai se perdendo ao longo do tempo com essas destruições em busca de modernidade. Apesar desse processo de destruição desse processo todo de destruição, ainda existe sambaquis no Brasil, onde? No litoral brasileiro. Muitos deles estudados por equipes de arqueólogos e historiadores. Os sambaquis são localizados desde o estado do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Dando continuidade à nossa aula. Agricultores e ceramistas é um outro tópico relacionado ao nosso conteúdo. A região amazônica, chegamos à nossa região. A região amazônica teve uma parte importante na introdução da agricultura e da cerâmica nas terras que atualmente fazem parte do Brasil. Segundo o arqueólogo Eduardo Góes Neves, é provável que os povos da Amazônia tinham desenvolvido formas iniciais de agricultura a partir de 6.000 anos antes de Cristo. Por volta de 1.000 anos antes de Cristo, esses povos já tinham adotado modos de vida plenamente agrícola. Isso atribuiu para que a população aumentasse e migrasse para outras regiões do atual Brasil. Entre as plantas que eles cultivavam, as plantas cultivadas, temos o exemplo da mandioca, que hoje nós consumimos, da pupunha também consumimos, abacaxi, maracujá, cacau, feijão, amendoim, tomate, abóbora, açaí e tabaco. Então, eles são os responsáveis por hoje nós termos acesso a esses alimentos e termos aqui riquezas que nós não sabíamos que tinha. Cerâmica Santarena e Marajoara. Embora exista fonte em relação ao desenvolvimento ali entre o desenvolvimento da cerâmica, da agricultura, isso não quer dizer que todo povo ceramista fosse agricultor. Há inclusive povos caçadores e coletores que produziam cerâmicas. Entre os povos amazônicos, vamos destacar aqueles que viviam nas atuais cidades de Santarém e Ilha do Marajó, há cerca de 2.000 anos. Nessas regiões foram encontradas cerâmicas originais e bem elaboradas. Dando seguimento, os povos santarenos e marajoaras produziam diversos objetos de cerâmica, como recipientes decorados, urnas funerárias, estatuetas com formas de seres humanos e de animais. Os santarenos criaram cerâmicas com pinturas, desenhos em relevo e esculturas que eram moldadas separadamente e aplicadas nas bordas dos vasos. São uns detalhezinhos feitos. Já os marajoaras, eles produziam objetos de cerâmica enfeitados com pinturas em preto e vermelho sobre o fundo branco. Para alguns estudiosos, essas pinturas são consideradas uma das mais belas do mundo.
Bem, nós estávamos falando sobre a cerâmica lá a cerâmica Santarena, sobre a cerâmica Marajoara, e nós podemos também encontrar algumas cerâmicas lá no Museu Araci Paraguaçu. Essas já vão contar mais sobre aqui nossa região, sobre aqui a cidade de Itaituba e as nossas redondezas. Muitos vocês vão encontrar sobre os povos mundurucus, a cerâmica munduruku, mas também vocês vão encontrar alguma marajoara lá, com essas características que eu acabei de citar na aula para vocês. Mas eu trago aqui também algumas que eu tenho na minha casa, que eu recebi de um garimpo. Eu sei que não são minhas, né? São patrimônio da União, mas eu tenho algumas aqui, que a gente vai estar doando para o museu. Ó, essa aqui é uma vasilha que eu recebi. Eles usavam para colocar alguma coisa, então o povo, eles começaram a escavar lá nas regiões garimpeiras, lá para as colônias, e acharam isso daqui dentro de uma vala, de uma cova. Então, eles trouxeram, ó, aqui é uma cerâmica, não dá para saber de qual é o povo, mas aquele pode ser dos mundurucus, não sabemos, porque só não tem traços, elas estão lisas, mas é cerâmica mesmo. Eu tenho aqui também essa outra vasilhinha, ó, que eu recebi. Esse outro potinho, que ele tá até quebradinho aqui do lado. Olha, são algumas das cerâmicas. Eu tenho machadinha, ó. Essa machadinha também, ela está aqui. Então, tudo isso são representações dos povos, né? Que habitaram antigamente. Ó, esse aqui mais parece um amolador, do que eu acabei de falar também lá na aula passada com vocês, recentemente. Outra machadinha, então nós temos, olha, machadinhas diferentes. Vocês só podem estar percebendo. Ó, são machadinhas. Então, eu tenho 3 machadinhas aqui. E isso é muito importante conhecermos sobre esses nossos antepassados, sobre esses povos e o como eles contribuíram para a nossa evolução, para que nós pudéssemos ter contato com as plantas que nós falamos sobre o alimento, a mandioca, como eles viviam, como eram os utensílios que eles utilizavam, que é totalmente diferente dos nossos de hoje em dia. E é muito importante. Então, com isso, eu me despeço nessa aula de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Ah, e visita o Museu Araci Paraguaçu, que vocês vão encontrar uma gama de cerâmicas lá e entre outras coisas que tem. Então, é um patrimônio que nós temos na nossa cidade, que nós temos que valorizar. Fiquem com Deus. Até mais.